Vamos orar ao Senhor Deus. Pai Santo que estás nos céus, humildemente estamos na Tua presença, aqui nessa igreja de Toronto, junto com os nossos irmãos, já nas primeiras horas do sábado, recebendo Tuas bênçãos, desfrutando a Tua companhia, a Tua presença aqui entre nós. Louvamos-Te porque o Espírito Santo trouxe estes irmãos, uns vieram de longe e estão aqui para ouvir a Tua palavra. Recompensa-os, Pai. Honra a fé de cada um por estar aqui. Eles vieram em busca do maná do céu. Eles vieram em busca da água da vida. Eles vieram em busca de bênçãos que só o Senhor tem para dar. Por favor, querido Jesus, derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Nós somos carentes. Nós somos frágeis. Nós somos fracos. Nós vivemos aqui neste planeta que é o quartel-general de Satanás, o príncipe deste mundo. Mas nós somos Teus. Nós somos Teus filhos e Tuas filhas. Nós estamos aqui sob a Tua proteção e queremos nos esconder na rocha, o nosso esconderijo, a rocha eterna, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por favor, querido Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Fala ao nosso coração através da Bíblia. Fala ao coração dos Teus filhos que aqui estão, amigos e também visitantes. Que todos sejam alegrados, que todos sejam animados, que todos saiam daqui com a cabeça erguida, entendendo que são filhos de Deus. E assim deveremos viver. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Convido a todos para que abram a Bíblia em Isaías capítulo 7 e o verso 14. Isaías capítulo 7 e o verso 14. A hora que todos acharem, nós vamos ler Isaías capítulo 7 e o verso 14. Todos acharam? Vamos ler. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. A presença de Jesus na terra. O nascimento do menino Jesus era um recado de Deus falando: eu estou com vocês. Eu estou enviando o meu filho. O meu filho tem a mesma natureza minha que é o Pai. O pai e filho têm a mesma natureza. Assim como eu tenho a natureza do meu pai, que se chama Salviano Ramos Nogueira. Eu tenho a mesma natureza dele, que é uma natureza humana e pecaminosa. Tá certo? Agora, o Filho de Deus tem a mesma natureza do Pai, que é uma natureza divina e santa. Então o Pai disse: eu estou enviando o meu Filho para que viva entre vocês, que seja o meu rosto sorrindo para vocês, que seja a minha mão abençoando vocês. Por isso que Jesus gostava de colocar as mãos sobre as pessoas, porque ele estava representando o Pai. Por isso ele gostava de alimentar as pessoas, porque era o Pai alimentando as pessoas. Por isso ele gostava de curar as pessoas, porque ele estava mostrando o desejo do Pai de ver todos sãos, saudáveis, salvos, felizes. Jesus veio, queridos, expressar o desejo do Pai para a raça humana. Satanás, ele distorceu, Satanás, ele pintou uma caricatura do Deus Pai, feia, denegriu o caráter do Pai. E Jesus Cristo nasceu para mostrar o verdadeiro caráter do Pai, cheio de amor, de bondade. Um paizão que corrige e que nos disciplina, porque nos ama, mas que nunca nos desampara, nunca nos deixa na mão, e que se manifesta, e que se revela, e que se dá a conhecer. Por isso, o profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, ele recebeu esta inspiração de Deus dizendo:
O mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá. Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho aqui na terra. Ela seria sua professora. E dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Agora, vejam no capítulo 9 também, irmãos. Capítulo 9 de Isaías, o verso 1 em diante, diz assim, capítulo 9 de Isaías, versos 1 em diante. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos, né, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. A Galileia dos gentios era uma região desprezada. Era uma região de pobres, de pessoas incultas. Era uma região desprezada pelos que viviam na Judéia e em Jerusalém. Mas Deus está dizendo que aquela terra entenebrecida receberia luz e seria enobrecida, porque ali viveria o Filho de Deus. A maior parte da vida do Filho de Deus foi nesta região, ao redor do mar da Galileia. Ele viveu a maior parte da sua vida. Os maiores milagres realizados por Jesus, eles foram realizados ali, nesta região. Por isso diz o verso 2, irmãos. O povo que andava em trevas, viu o quê? Uma grande luz. Eu tive a alegria de ir com a minha esposa visitar o mar da Galileia, visitar Cafarnaum, Tiberíades, enfim, Nazaré. Realmente, queridos, é uma região que fica a mais de 100 quilômetros ali de Jerusalém. Ainda é uma região pobre, é uma região que não oferece muita perspectiva, muita beleza, mas esta região considerada e desprezada, ela viu a luz, uma grande luz, diz aqui, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Quem é essa luz? Jesus. Jesus é luz. E nós somos de Jesus. Por isso nós somos da luz também. Diz agora o verso 6, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. Lá no capítulo 7, verso 14, a ênfase foi a divindade dele. Emanuel, Deus conosco. Jesus vivendo entre nós, era Deus vivendo entre nós. Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Deus. É Deus vivendo entre nós. Agora aqui, no capítulo 9, verso 6, a ênfase aqui é a natureza humana de Jesus. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E agora vejam, esse menino, esse homem que viveu entre nós, também é, a Bíblia vai falar agora, ele é Deus. Ele não é somente homem. Existe uma onda invadindo a igreja adventista de que Jesus não é Deus. Muito forte, irmãos. Muito forte. Porque muitos pioneiros nossos, quando foi fundada a igreja adventista, muitos pioneiros nossos não acreditavam que Jesus era Deus. No início da igreja adventista, José Bates, Tiago White, eles não criam que Jesus era Deus. Eles criam que Jesus era filho de Deus. Mas eles não aceitavam Jesus como Deus. Vocês já ouviram falar dos testemunhos de Jeová, não é? Que não creem no Espírito Santo e não creem que Jesus é Deus. Era mais ou menos assim, irmãos. Agora, foi o início da igreja adventista. Se fosse para que eles continuassem crendo no que sempre creram, não precisaria igreja adventista. Deus criou um movimento chamado Movimento Adventista do Sétimo Dia para que os erros fossem corrigidos e que eles avançassem no conhecimento da revelação divina. Eles guardavam o domingo, mas com o tempo iriam deixar de guardar o domingo. Eles comiam carne de porco? Sim. Mas com o tempo iam deixar, porque os erros iriam sendo corrigidos. E esse era um dos erros que precisavam ser corrigidos. Só que há pessoas que hoje dizem, eu quero ser como os pioneiros. Não, eu não quero ser como os pioneiros, porque os pioneiros, eles estavam crescendo no conhecimento da verdade e vieram do erro.
Muitas doutrinas enganosas, mas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, eles foram crescendo e a verdade foi sendo revelada. Ellen White não, Ellen White desde o princípio já creu que Jesus é Deus. Quando você lê o livro Caminho a Cristo, quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, você descobre que ela sempre creu, desde novinha, desde os 17 anos de idade, quando ela recebeu a sua primeira visão, irmãos. Ela já cria que Jesus é Deus. Mas os outros não criam da mesma forma. Mas aqui diz, queridos, vejam quem era esse menino que nasceu entre nós, da Virgem Maria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Vocês querem mais do que isso? Esse menino que entre nós nasceu é Deus forte, é Deus poderoso. Não existe Deus forte e Deus fraco, irmãos. Não existe Deus maior e Deus menor. Existe Deus. Assim como existe natureza humana, existe natureza divina. Não existe uma natureza humana superior, como Nietzsche cria, Friedrich Nietzsche cria, Adolf Hitler cria nisso, que existia uma natureza humana superior e que as inferiores deveriam ser o quê? Destruídas, né? Por isso que mataram 6 milhões de judeus. Mas, queridos, nós não cremos nisso. Natureza humana existe uma. Nem melhor nem pior, é uma. Natureza divina existe uma. Partilhada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Agora, queridos, aqui diz que esse menino que entre nós nasceu, ele é chamado Deus forte. Mais ainda, Pai da eternidade. Como sendo ele o Pai da eternidade, poderia ter sido criado? Não, irmãos. Jesus nunca foi criado. Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria quando ele nasceu. Mas ele já existia eternamente como Deus, amém? Aleluia, não é? Pai da eternidade. E ele também é o príncipe da paz. Queridos, há 2000 anos atrás, uma estrela brilhou na pequena cidade de Belém. Abra sua Bíblia agora, em Lucas capítulo 1 e o verso 35. Lucas capítulo 1, verso 35. Como costumo dizer, olho na Bíblia, irmãos. Olho na Bíblia. Não quero que ninguém vá dizer, não, o pastor Samuel falou isso, falou aquilo, mas isso não está na Bíblia. Traga a sua Bíblia, acompanhe a leitura dos versos da Bíblia. E se você não concordar, fale em particular comigo, não em público, em particular. Porque nós vamos deixar que a Bíblia fale. Pode ser que aquilo que a Bíblia fala vá contra o que você pensa. Pode ser que aquilo que a Bíblia está falando vá contra preconceitos ou conceitos que você tenha, mas não importa. É a Bíblia que está falando. Assim está escrito. Como adventistas do sétimo dia, nós cremos naquele voto batismal que nós fazemos quando somos batizados. Nós perguntamos, você crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão? Vocês se lembram dessa pergunta? Você crê? E nós respondemos como? Sim. Só que depois não. Não, queridos. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. E o espírito de profecia, irmãos, não é a regra de prática da vida do cristão. Agora os olhos ficam arregalados, não é? O que é que esse pastor vai falar? Eu vou falar que a única regra de fé e prática do cristão é a Bíblia. Ellen White, inspirada por Deus, escreveu muitos livros inspirados por Deus e são conselhos inspirados, mas não são regras de fé e prática do cristão. Não são doutrinários. O espírito de profecia não é doutrinário, mas a Bíblia é doutrinária. A Bíblia são as doutrinas de Jesus. Agora, queridos, leiam então em Lucas capítulo 1, verso 35. Eu creio sinceramente na inspiração da profetisa e sigo as orientações que estão nos livros. Mas a única regra de fé e prática
É a Bíblia. Lucas capítulo 1, verso 35, diz o quê? Vamos ler o verso 33 em diante, não é? Verso 32 em diante. Leiam comigo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Alguém já tinha nascido antes de Jesus, sendo chamado Filho do Altíssimo? Foi o primeiro ser que nasceu na terra, já nasceu sendo chamado Filho do Altíssimo. Todos os outros que nasceram no planeta Terra, eles não nasceram como filhos do Altíssimo. Não nasceram santos. Nasceram com uma natureza pecaminosa, como você e eu. Mas aqui diz que Jesus já nasceu como Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Há pessoas que dizem que a Bíblia não fala sobre o Espírito Santo. Como não fala sobre o Espírito Santo? Não fala uma vez. Fala dezenas de vezes. Quando alguém diz, não, a Bíblia não fala sobre o Espírito, não fala mesmo, uma vez. Fala dezenas de vezes do Espírito Santo. E fala o que o Espírito Santo faz. Fala como ele age, como ele atua na tua e na minha vida, como atuou na vida de Jesus. Como ensina, como repreende, como corrige. Agora, não pergunte a altura do Espírito Santo, não pergunte o peso do Espírito Santo, não pergunte a cor do Espírito Santo. Irmãos, nós não temos informações sobre a natureza do Espírito Santo, mas temos muitas informações sobre o quê? As funções do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo, diz Ellen White, é um mistério. E o silêncio é ouro. Quem quiser ler esta frase está na meditação matinal de Ellen White, e o título dessa meditação matinal é Recebereis Poder. Lá ela fala, o silêncio é ouro. Não fiquem discutindo sobre a natureza do Espírito Santo, mas foquem as funções do Espírito Santo, que estão bem claras na Bíblia. Agora aqui diz, verso 35, estamos lendo, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, eu leio muito, queridos, este é um verso que eu leio muito. Existem versos que eu repito abundantemente nos meus sermões. Quem ouve os meus sermões, eles percebem alguns versos, como Hebreus capítulo 5, verso 8 é um deles, e agora Lucas capítulo 1, verso 35, eu cito muitas vezes, porque são muito esclarecedores. Aqui está dizendo, o santo que de ti há de nascer. Eu não nasci santo, irmãos. Só existe um que nasceu filho do Altíssimo, só existe um que nasceu santo. Porque foi gerado já no ventre da mãe pelo Espírito Santo. Ninguém foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da mãe, só Jesus. Por isso é chamado filho unigênito. O que é filho unigênito? O filho único, não tem outro. É o único dessa espécie que já nasceu santo. O santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Queridos, em 1970 foi feito um musical na Broadway, Nova York. Era um musical, uma ópera rock chamada Superstar. Uma peça teatral montada representando Jesus não como aquele bebê que nasceu na manjedoura de Belém, nem também Jesus como um homem do Calvário, como a Bíblia apresenta, mas apresentaram um Jesus inventado por mentes doentias, visando exclusivamente a comercialização do nome de Jesus. E nesse musical eles descartaram a divindade de Jesus, descartaram a vitória de Jesus sobre a morte, e a teologia popular do Superstar não encontra nenhum significado na adoração dos anjos, quando Jesus nasceu, na adoração dos pastores que visitaram Jesus, e na adoração dos sábios do Oriente que vieram e trouxeram ouro, incenso e mirra. Mas este musical Superstar
torce os fatos e apresenta Jesus como um herói, um pensador humanitário, um líder carismático de um movimento dissidente, e a ópera alcança o seu clímax com algumas perguntas dramáticas. Na ópera eles perguntam: Jesus Cristo, quem é você? O que você tem sacrificado? Jesus Cristo, superstar, você pensa ser realmente aquilo que dizem que você é? São perguntas feitas no musical. Em 2012, irmãos, foi lançado um filme, Corpus Christi. Esse filme mostrava Jesus e os discípulos como gays. Satanás não deixa barato, não, irmãos. Satanás não pôde vencer Jesus. Ele disse: eu não pude vencer. Eu fui derrotado no céu, eu fui derrotado no deserto da tentação, mas uma coisa eu vou fazer: eu vou macular, eu vou sujar o nome de Jesus, eu vou lançar lama em cima dele. Por isso, Satanás inspira estes homens a fazerem óperas como essa, ou este filme Corpus Christi, mostrando esse lado mentiroso, não é? De homossexualismo. Foi escrito um outro livro chamado Código da Vinci, não sei quantos leram, eu não li, eu li somente algumas páginas, mas, queridos, ali Jesus é apresentado como amante de Maria Madalena. Essa é a vontade de Satanás. Jogar lama e sujar o nome e a reputação de Jesus. Satanás se alegra em denegrir, já que não pôde vencer, ele quer macular o santo de Israel. Muitos apresentam Jesus como se ele tivesse sido simplesmente um mártir. Ah, Jesus foi um mártir. Não, Jesus não foi um mártir, irmãos. Jesus foi o Messias. É diferente. Mártir é mártir, Messias é Messias. Mártir morre por Jesus, mas não salva. Não tem poder de salvar ninguém. O Messias tem poder de salvar. Muitos pensam que Jesus foi como um Abraham Lincoln. O presidente que eu mais admiro dos Estados Unidos é Abraham Lincoln. Eu já li muito sobre Abraham Lincoln. E quanto mais eu leio, mais eu admiro. Um homem de Deus, um homem da Bíblia. Outros comparam Jesus com Mahatma Gandhi. Outros comparam Jesus com Martin Luther King. Não, queridos. Nós não podemos comparar Jesus com homens pecadores. A pergunta Jesus Cristo, quem é você? Não é formalmente uma representação teatral somente, mas reflete o dilema da humanidade. E nessa noite, neste sermão, o meu objetivo, que eu vou dizer para você qual é o meu objetivo nesse sermão, é que você possa responder a pergunta: Jesus Cristo, quem é você? Que você possa responder. Quem é Jesus? Porque Jesus espera por sua resposta antes de sair daqui. Porque se você não gosta de Abraham Lincoln, não tem problema nenhum com seu destino eterno. Se você não aprecia Mahatma Gandhi, isso não afeta em nada o seu destino eterno. Mas se você não gosta de Jesus, meu irmão, isso afeta o seu destino eterno. Porque 1 João 5,12 diz: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu quero a vida eterna. Por isso eu amo Jesus. Eu adoro Jesus. Eu declaro esse amor a Jesus. Muitos admiram a vida de Jesus. Muitos honram as suas palavras, exaltam sua paciência, defendem sua mansidão, aclamam seu poder de decisão, louvam seu domínio próprio, mas ficam sem responder à pergunta que Jesus fez para os discípulos um dia, em Mateus capítulo 16, verso 15. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 16, verso 15. Capítulo 16 e o verso 15, Jesus fez uma pergunta para os discípulos: e vós? Jesus, olhando para os discípulos, olhando nos olhos dos discípulos, disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Uma pergunta assim direta, sem rodeios.
E ele ficou olhando nos olhos dos discípulos esperando a resposta, porque quando Jesus pergunta, ele quer uma resposta. Ele quer uma resposta de você, meu querido irmão, meu querido amigo, nessa noite. Quem é Jesus? A sua salvação depende dessa resposta. Porque quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Não venha com aquela história, todo caminho leva a Roma, ou todo caminho leva para o céu. Não, queridos, não é todo caminho que leva para o céu. João capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho. Ele não fala que existem vários caminhos, ele diz, eu sou o caminho. João 14, 6. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Jesus é muito específico, é muito claro, irmãos. Ele não engana as pessoas. Ele não enrola as pessoas. Ele é claro. Eu amo Jesus porque ele não somente ele é claro, mas ele é leal àqueles que nele confiam. Ele não te deixa na mão, não. Ele não te deixa na mão. Nem mesmo quando o carro estraga no meio da estrada, ele não te deixa na mão. Você clama a ele e pede, e ele está ali. Ele dá um jeito. Abra sua Bíblia então e vamos ler em Mateus capítulo 16, versos 13 até o verso 15. Mateus capítulo 16, versos 13 até o verso 15. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Vocês acham que Jesus ficou contente com a resposta? Você é qualquer coisa. Não, Jesus não é qualquer coisa. Ah, você é um profeta. Não, Jesus não é um profeta. Os muçulmanos, nossos queridos irmãos muçulmanos, no islamismo, eu já li o Alcorão, e lá no Alcorão diz que Jesus, ele é um profeta. Jesus não está feliz em que olhem para ele como um profeta, porque profetas existiram muitos. Quantos profetas existiram? Não? Muitos. Mas Jesus não existiram muitos. Existiu um. Messias só existe um. Então, a resposta não agradou. E agora Jesus foi mais direto. Verso 15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma pergunta difícil, irmãos. Todos se calaram. Eu posso imaginar, eu posso visualizar os discípulos se olhando assim um para o outro. E quem era o mais falante deles? Pedro. Oh, Pedro. Finalmente Pedro abriu a boca, né? E aqui diz o verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, irmãos, podem criticar o Pedro quanto vocês quiserem, mas o Pedro deu um adentro aqui. O Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo quando ele falou, olhando para Jesus, tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Jesus, no verso 17, elogia. Eu amo o meu Jesus porque ele também elogia. Tem maridos, tem pais, tem pessoas que não elogiam. Quando a comida está boa, não elogia, mas reclama quando está ruim. Quando o filho tira uma boa nota, não elogia, mas quando tira uma nota vermelha, critica. Nós temos que aprender a elogiar. Porque Jesus não economizava palavras para elogiar em público. Olha, o que é que Jesus falou para Pedro? Verso 17. Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, o Espírito Santo colocou na boca de Pedro a resposta, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É fácil responder a primeira pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mas é difícil responder,
O que você diz que eu sou. Quando estudamos a história universal, encontramos ali muitos filósofos. Mas entre tantos filósofos que existem no mundo, por que o carpinteiro filósofo de Nazaré se destacou entre todos eles e conseguiu atrair uma multidão de gente e conseguiu dividir a história do mundo em duas partes, antes e depois dele? Até o ateu, quando vai no cartório registrar a sua propriedade, diz lá, registrada no dia 21 de outubro de 2016, da era cristã. Você pode não crer em Deus, não crer em Jesus, mas Jesus dividiu a história do mundo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus quer dividir a história da tua vida, meu irmão. Jesus dividiu a história da minha vida. Eu era um perdido dentro da igreja, irmãos. Eu nasci na igreja, mas a igreja não nasceu em mim. Até os 16 anos de idade, eu vivia na igreja, assim, meus pais, quando eu nasci, meus pais já eram membros da igreja, mas eu não lia a Bíblia, não orava, não confessava pecados, não pedia perdão, não fazia nada, não lia lição, nada. Meus pais tinham me dado para ser pastor, irmãos. E eu não queria nem saber de igreja. Queridos, eu tive que responder esta pergunta. Quem é Jesus? O que você diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Com 17 anos de idade, eu me defrontei com esta pergunta. E eu abracei Jesus como meu Salvador. E no momento, antes de eu abraçar Jesus como Salvador, Deus já colocou uma menina na minha frente, dentro da minha sala de aula, sentada na minha frente, irmãos. Uma menina que foi criada e preparada para ser pastora, esposa de pastor. E ela começou a puxar a rédea e falar, não faça isso, não faça aquilo, assim não, a mão aí não é? Queridos, como Deus faz as coisas. Tira a mão daí. Queridos, Deus é bom. Deus me chamou, Deus preparou uma esposa para mim e Deus me salvou. E eu amo Jesus. Amém. Porque Ele é bom para mim. Ele nunca me desamparou. Ele me deu filhos que são fiéis a Deus. Ele me deu netinhos que são fiéis a Deus, estão sendo encaminhados no caminho do Senhor. A minha família é de Jesus. Agora aqui, queridos, Jesus está perguntando para você, quem é Jesus para você? Ele quer dividir a história da tua vida. O que você era antes e o que você é depois de se encontrar com Jesus. Jesus tira todo o medo. Todo medo. Não existe mais medo. Não medo de morrer. Não medo de andar de avião. Não medo de doenças. Ele tira todos os medos. Ele dá um tipo de segurança para você, que você tem aquela paz, aquela segurança. Vivo ou morto, estou em Cristo. Aconteça o que acontecer, estou em Cristo. Estou salvo em Cristo Jesus. Amém. Por que com tantos competidores, irmãos, o carpinteiro filósofo de Nazaré tornou-se a figura central da nossa civilização? Será que a beleza física de Jesus ajudou? Ele não era bonito? Vocês veem as fotos... as fotos não, né? Porque não existe foto de Jesus, né? Mas vocês veem os quadros que os pintores pintam? De olho azul, numa pele, coisa maravilhosa. Olha, parece um galã de Hollywood. Não, irmãos. É o amor que faz com que eles pintem tão lindo assim. Mas não era assim. A beleza física não aparecia, não. Profecia bíblica, irmãos. Abra a sua Bíblia. Em Isaías capítulo 53. Veja, se alguém disser para você que Jesus era um Absalão, lembra que Absalão, a Bíblia diz que era um homem muito bonito? Não é? Mas Jesus não era um Absalão. O que a Bíblia diz de Jesus? Isaías capítulo 53 diz assim, falando de Jesus, verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca,
Vocês já sabem o que é a raiz de uma terra seca? É uma raiz quase seca. Olham assim para uma raiz de uma terra seca e dizem, isso aí não vai dar em nada. Você vai morrer. Só olha, dentro de poucos dias vai morrer, porque está seco. Não tem aparência nenhuma. Então Jesus, quando foi crescendo, não era aquele menino lindo, aquele homem lindo, não. Era como raiz de uma terra seca. E o que mais? Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Por isso ele era desprezado. Diz aí, ele era desprezado pelos irmãos e pelas irmãs dele. Porque quando Maria se casou com José, José era viúvo, ele já tinha filhos. Então esses irmãos e irmãs de Jesus eram mais velhos do que Jesus e queriam mandar em Jesus. Jesus nunca deixou, né? Mas eles queriam mandar. E forçavam Jesus a fazer os trabalhos mais pesados da casa, era para Jesus. E Jesus cresceu sendo desprezado, e quando iniciou seu ministério, continuou sendo desprezado pelos líderes da nação, pelos sacerdotes e sumos sacerdotes. Ele continuou sendo desprezado. Ele sabia o que era ser desprezado. Se você é desprezado na sua casa, se você é desprezado na escola, meu querido estudante, teenager, se você é desprezado, se você sofre bullying, você pensa, não, Jesus não me entende. Jesus entende sim, porque Jesus, ele foi desprezado. Ele foi maltratado. Por isso ele pode entender você. Não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus não se destacava entre os homens pela estatura, como no caso de Saul. A Bíblia diz que o primeiro rei de Israel, quando foi escolhido, ele se escondeu no meio da bagagem, mas estava difícil se esconder porque ele era muito grande. Quem é muito grande é difícil esconder, não é, irmãos? Acharam fácil Saul, porque ele era enorme. Jesus não era enorme. Jesus era a estatura média dos homens. Ele não era um Sansão com aqueles bíceps, com aqueles músculos, como Sansão, não, irmãos. Ele era um homem normal, não chamava atenção. Entretanto, Jesus Cristo tinha caráter inigualável. O poder dos seus olhos. Quem recebia os olhos de Jesus nos seus olhos, nunca mais se esquecia. Nunca mais se esquecia. A palavra que ele falava, a Bíblia diz que falava com autoridade, não como os escribas, os fariseus. Jesus falava com autoridade, porque ele era uma pessoa possuída pelo Espírito Santo. Ele era Deus na terra, mas não vivia como Deus. Ele vivia como homem, dirigido pelo Espírito Santo. Dia a dia, irmãos, o Espírito Santo desvendava diante de Jesus a agenda do dia, o que ele deveria fazer, onde ele deveria ir. Você já parou para pensar como é que Jesus decidia? Que cidade eu vou visitar amanhã? Eu acho que eu vou visitar tal cidade. Não tinha eu acho, irmãos. O Pai desvendava através do Espírito Santo para o Filho cada manhã a agenda do dia. Ele tinha comunhão com Deus. E ele era guiado pelo Espírito Santo, como os filhos de Deus precisam ser guiados pelo Espírito Santo. Quando você está indeciso, lembre-se, existe um Deus, existe um Espírito Santo, e você pede e ele responde. Ele dá a resposta que você precisa. Quando Jesus chamou os discípulos e caminhou entre os discípulos, quando Jesus apaziguou as águas do mar. Abram sua Bíblia em Mateus capítulo 8, verso 29, irmãos. Mateus capítulo 8, verso 27, melhor. Capítulo 8 de Mateus e o verso 27. Quando Jesus acalmou as águas, os discípulos ficaram espantados. Eles nunca tinham visto aquilo. Abriram a Bíblia em Mateus capítulo 8 e o verso 23 em diante fala que Jesus apazigua a tempestade, não é? E o verso 27 termina dizendo: e aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Que homem é este? Este é um homem possuído pelo Espírito Santo. Este é um homem guiado pelo Espírito Santo. Jesus não só nasceu do Espírito Santo, irmãos. Jesus também era guiado pelo Espírito Santo. Jesus não só nasceu do Espírito Santo e não só era guiado pelo Espírito Santo.
Chegou um momento na vida de Jesus, quando ele completou 30 anos, quando ele foi batizado, ao sair das águas, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Porque uma pomba desceu do céu, representando o Espírito Santo, e pousou sobre ele. Notem, queridos, o plano de Deus para a sua vida não é só que você nasça do Espírito Santo, mas que você seja guiado pelo Espírito Santo. Mais ainda, que você chegue ao ponto de ser batizado pelo Espírito Santo, como Jesus foi. E você se torne uma possessão do Espírito. Possessão do Espírito, não é você que fala, é o Espírito que fala. Quando existe uma possessão do Espírito, a força não é humana, é uma força divina. É isso que Deus planeja para a tua vida. Não é somente para a vida de Jesus. Ele era o Filho de Deus, sim, mas Deus tem outros filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo, e que amam a Jesus, e que também precisam ter essa experiência com o Espírito Santo. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esta pergunta era feita por amigos de Jesus, mas também era feita por inimigos de Jesus. Quando os inimigos de Jesus assistiram à ressurreição de Lázaro, irmãos, tinham muitos inimigos de Jesus ali, de olho, vamos ver o que vai acontecer agora. E quando Jesus disse, tirem a pedra, eu posso imaginar, eles nem piscavam, irmãos. Porque há 4 dias Lázaro estava morto, já estava cheirando mal. Tirem a pedra. E a pedra foi tirada. Ele diz o quê? Não. Ele orou. Antes dele falar, Lázaro, vem para fora, ele orou. Como Deus, ele não precisava orar. Você já pensou em Deus orando, irmãos? Deus orando para quem? Não, Deus não ora. Mas Jesus, sendo Deus, não vivia como Deus na terra. Ele vivia como homem. Porque ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Então, como homem, vivendo na dependência de Deus, ele orou. Porque você e eu precisamos viver na dependência de Deus. E temos que orar antes de comprar isso, comprar aquilo. A minha esposa ora até para comprar um mamão, irmãos. Para não comprar um mamão errado. Para não comprar uma melancia errado. Ah, eu vou incomodar Deus com uma melancia? Então compre. E vai ter que comer. Não é? Agora, quando você pede a orientação de Deus, até para dirigir, você já é motorista há 30 anos, mas você não liga o carro antes de fazer uma oração, você é dependente de Deus, como Jesus era dependente. Feliz é o homem e a mulher que são dependentes de Deus, irmãos. Nas mínimas coisas, grandes e pequenas. Porque você nasceu do Espírito, e você vai ser guiado pelo Espírito Santo, e você vai ser possuído pelo Espírito Santo, batizado por Ele. Anás e Caifás perguntavam, que homem é este? Que está dando tanto problema para nós. E o povo corre atrás dele. Que homem é este? Jesus era de origem bem humilde, irmãos. Nascido no mais rude ambiente, pobre. Eu não sei porquê, mas o pai escolheu para o filho nascer pobre. Eu não sei quantos pais aqui teriam essa mesma coragem de falar, filho, meu filho vai nascer daqui 9 meses, não é? Você pensa assim, eu quero que o meu filho nasça pobre. Eu nunca vi nenhum pai falar isso, viu? É só o pai mesmo. Aliás, os pais pobres dizem assim, eu não quero que o meu filho passe por onde eu passei. Eu não quero que ele seja o quê? Pobre. Queridos, o Pai Celestial escolheu que o filho nascesse pobre. Tem alguma vantagem, irmãos, em nascer pobre? Eu não sei, eu acho que tem, porque senão, olha, se nascer rico ajudasse a ir para o céu, se nascer rico fosse a melhor coisa, eu acho que o pai teria escolhido que o filho nasceria o quê? Rico. Lógico, que pai que não torce para o bem do filho? O pai estava torcendo pela vitória do filho Jesus. Mas ele disse, exatamente, filho, porque eu estou torcendo pela tua vitória, você vai nascer pobre. É melhor assim. Por isso que o cristianismo se tornou conhecido no mundo, irmãos, como a religião dos pobres. E ele começa as bem-aventuranças dizendo o quê? Bem-aventurados pobres. Enfim, irmãos, Jesus sabe o que é
lutar com dificuldades financeiras. Ele sabe sim, ele entende você. Jesus era de origem humilde, vivendo uma vida de camponês, vivendo como operário na oficina de José. Ele era conhecido como carpinteiro. José morreu logo, irmãos. A última vez que José aparece na vida de Jesus foi quando Jesus tinha quantos anos? 12 anos. Dali não fala mais de José. José morreu logo. E a carpintaria de José continuou. E Jesus tocava a carpintaria. Por isso Jesus é conhecido como carpinteiro de Nazaré. Não porque ele era filho de carpinteiro, mas porque ele era carpinteiro. Ele fabricava bancos e mesas e cadeiras. E eu fico imaginando, irmãos, nós damos asas à imaginação, eu fico imaginando, visualizando as cadeiras e os bancos e as mesas que Jesus fabricou. Que perfeição, que esmero, porque ele fazia tudo da melhor forma possível. A aldeia onde Jesus nasceu era obscura. A cidade onde ele cresceu, Nazaré, era inexpressiva, famosa pela impiedade dos seus habitantes. Lembram-se do mau conceito que Nazaré tinha? Quando disseram que Jesus tinha vindo de Nazaré, o que disseram? Pode, Natanael disse o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E nós fomos até Nazaré, minha esposa e eu. Ô cidadezinha feia, irmãos. Se hoje ainda é feia, imagine há 2000 anos atrás. Ainda é feia. Então, queridos, Jesus não frequentou escolas dos rabis. Quando disseram, como é que ele sabe letras não as tendo aprendido? Não quer dizer que ele fosse analfabeto, ele sabia ler e escrever, mas ele não aprendeu nas escolas dos rabis. Por isso disseram, como é que ele sabe letras? Não as tendo aprendido. Porque ele foi aluno da mamãe Maria. Ela ensinou Jesus a ler, a escrever, e ele aprendeu a ler, não foi lendo Harry Potter não, irmãos. Não, nem Crônicas de Nárnia, nem livros de bruxaria, irmãos. Hoje tem muitos aí de lares cristãos lendo bruxaria. Ele aprendeu a ler aonde? Na Bíblia. Os heróis de Jesus eram os heróis da Bíblia. Ele lia o Antigo Testamento? Queridos, a pergunta então fica, como é que nós deveremos educar as nossas crianças hoje? Como marido com o seu filho? Fazer o homeschool o máximo que você puder em casa. Porque a melhor professora é a mãe. É a melhor professora. Enquanto criança, Jesus pensava e falava como criança. Você crê nisso? Ou você acha que Jesus nasceu sabendo falar? Já nasceu com dente? Seria feio, né? Se uma criança já nascer com todos os dentes, a gente vai ficar muito assustado. Vai ser assim, horripilante. Quando o nenenzinho abrir, ficar negócio, não. Ele, quando nasceu criança e aprendeu a brincar e falar como criança. Teve um desenvolvimento normal de uma criança. Aprendeu o ofício com as suas próprias mãos na oficina de carpintaria e usava trajes de operário comum, caminhando pelas ruas de Nazaré, indo e voltando no seu humilde labor. Nunca caminhou mais do que 300 quilômetros longe da sua cidade. Nunca fez algo que pudesse aparentar grandeza. Nunca escreveu livros, irmãos. A única informação que a Bíblia dá de que Jesus escreveu alguma coisa foi quando ele se baixou diante da mulher adúltera que estava sendo acusada pelos homens barbados que estavam acusando aquela mulher. Ele se baixou e começou a escrever na areia os pecados deles. Queridos, nunca possuiu riquezas, por isso ele dizia, pássaros têm ninhos, raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós que somos filhos de Deus, queremos ter 2 casas, 3 casas, 5 casas, 4 carros, e queremos ter 100 pares de sapato, não é? Eu conheci uma pessoa cristã que ama Jesus, que tinha 200 pares de sapatos. Falei, como é que pode, irmãos? Jesus tem que quebrar esse é um mal, não é? É um mal. Esse espírito compulsivo de comprar,
e Jesus é o Filho de Deus, e você quer ser filho de Deus? Sim, eu quero. Então você tem que ser como Jesus, econômico, não esbanjar dinheiro para poder ajudar o pobre, para poder ajudar o necessitado. Que homem é este? No mundo em que vivemos, cada um vale o que tem, em carros, pela marca do carro, pela poupança que tem, dinheiro guardado, mas no mundo de hoje, que cada um vale o que tem em bens, quanto valeria Jesus? Nada. Nada. Queridos, Jesus nada possuía, no entanto se tornou o personagem principal da história humana, porque ele viveu para servir. Ele viveu servindo. Buda, Maomé, Confúcio foram fundadores de religiões. Existem poucas religiões. Eu ouço pessoas dizendo, tem muitas religiões no mundo. Quem falou para você que tem muitas religiões no mundo? Se você usar os dedos da sua mão, vai sobrar dedo, irmãos. Esses 10 dedos aqui, sobra dedo, porque não tem tanta religião no mundo. Tem igrejas cristãs no mundo. Igrejas cristãs, tem 42 mil igrejas cristãs. Mas religiões, budismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo, confucionismo e cristianismo e já taoísmo, sobra os dedos. Então, queridos, muitos querem colocar Jesus no mesmo pé de igualdade de um Buda, de um Maomé. Ele, porém, possuía algo que os fundadores de religiões não possuem. Philip Schaff declarou de Jesus, dizendo: Jesus se apresenta solitário entre todos os heróis da história e nos apresenta um problema insolúvel, a menos que admitamos ser ele mais do que um homem, o eterno Filho de Deus. Ou você admite que Jesus é o eterno Filho de Deus, ou você não vai ter resposta para a vida de Jesus na terra. Porque ele mostrou que ele era homem, mas ele mostrou também que ele era Deus. Porque quando as pessoas se ajoelhavam na frente dele, ele aceitava ser adorado como Deus. E ele também perdoava pecados como Deus. Eu quero que você leia João capítulo 8, verso 58. João capítulo 8, verso 58, esse outro texto que Jesus falando de si mesmo. Vejam aí, João capítulo 8, verso 58, Jesus se declara Deus. Maomé nunca se declarou Deus, irmãos. Buda nunca se declarou Deus. Confúcio nunca se declarou Deus. Zoroastro nunca se declarou Deus. Eles foram fundadores de religiões. Mas Jesus não foi só um fundador de religião. Jesus se declarou Deus. E provou que é Deus. Leia aí em João capítulo 8, versos 56 a 58. Lemos aqui. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Como é que Abraão viu Jesus e se alegrou? Se Abraão morreu, entende? Muitos séculos e séculos antes de Jesus. Ah, porque Abraão viu um cordeirinho. Quando o filho Isaque estava em cima do altar para ser morto, e a voz de Deus bradou de cima dizendo: não mate o rapaz, porque agora eu sei que tu me amas. Abraão olhou para o lado e viu um cordeiro com os chifres preso no arbusto. E ele pegou aquele cordeiro e colocou no lugar de Isaque. E ele viu naquele cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu por você, meu irmão. Jesus não morreu só no lugar de Isaque. Jesus morreu por você e por mim. Ele é o Cordeiro de Deus. Por isso Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia, alegrou-se e viu o meu dia. E os judeus que ouviram Jesus falando não entenderam isso que eu estou falando para vocês, e vocês entenderam muito bem hoje. Os judeus naquele tempo não entenderam essa declaração de Jesus pela resposta. Vejam o verso 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos? E viste Abraão? Começaram a rir dele. Esse cara aí, ó, tá louco. Falou que viu Abraão. E o que é que Jesus respondeu? A resposta de Jesus mostra que ele é Deus.
Vejam o verso 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Lembram-se do Deus que apareceu para Moisés lá em Êxodo, capítulo 2 e 3 de Êxodo? Quando Moisés perguntou: é para eu ir libertar o povo de Israel do Egito? Sim, mas eu vou chegar lá e vou dizer: quem me enviou? E o que é que Deus falou para Moisés? Você vai lá e quando eles perguntarem: quem te enviou? Você diga: o eu sou me enviou a vós. O eu sou é uma frase, irmãos, que só se aplica a Deus. E quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, o povo judeu entendeu que ele estava se declarando Deus. Por quê? Porque pegaram em pedras para matá-lo. Porque diziam: você blasfemou, porque você se proclamou Deus. Por isso diz aí, verso 59, então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Queridos, Rousseau declarou: teria sido um milagre maior em inventar uma vida tal como a de Cristo do que ela existir. É um maior milagre inventar uma vida como a de Cristo do que ela ter existido. O grande mistério que envolve a vida de Jesus pode ser explicado em João capítulo 1, verso 14, irmãos. Abra sua Bíblia. João capítulo 1 e o verso 14. Aqui está a resposta para o grande mistério que envolvia a vida de Jesus. Vamos ler. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele menino que nasceu da Virgem Maria era o Verbo. E aqui no capítulo 1, verso 1, diz que o Verbo é Deus. Eu não sei como as pessoas podem crer que Jesus não é Deus, irmãos. Onde é que a Bíblia diz que... Você está falando sério? Quando alguém me fala, onde é que a Bíblia diz que Jesus é Deus? Você está falando sério? Será que você não leu a Bíblia, não? Será que você tem uma Bíblia diferente da minha? Porque aqui diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Jesus. E agora o verso 1 diz que o Verbo é o quê? Capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Claro, irmãos. Eu creio que Jesus é Deus. Não é um Deus pequeno, é Deus. É o Deus que criou todas as coisas. E se ele criou todas as coisas, ele não pode ter sido o quê? Criado. Se existe alguma coisa que ele não criou, mas a Bíblia diz que ele criou tudo. Tudo. Por isso diz o verso 3, irmãos. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Como é que ele foi feito então? Se nada foi feito sem ele. Ele é quem deu origem a todas as coisas. O Pai criou todas as coisas através do Filho. Ele é o Verbo. É como se vocês tivessem um trio e vocês planejam construir um prédio, os três, mas na hora de executar vocês escolhem um, falando: você executa a obra. Você executa. Você é o Verbo. Você vai ser a ação. Você vai executar, acionar os planos. Jesus é o Verbo. Queridos, Jesus 100% Deus, 100% homem. O caminho e a vida. Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva, Santo Agostinho disse certa vez: eu tenho lido de Platão e Cícero, que são sábios e famosos, porém jamais li em algum deles: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Pode ler Platão, Sócrates, Buda, Maomé, pode ler todos. Você nunca vai encontrar tal frase na boca deles: vinde a mim vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Só Jesus pôde falar isso, porque só Jesus pode aliviar, pode dar descanso para você. Dr. Himmer, um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estava realizando negócios no Oriente Médio
e teve ocasião de tratar com um importante oficial do governo egípcio. E enquanto eles conversavam, o Dr. Rimmer conversava com o oficial egípcio, que era maometano, a conversa foi para o lado da religião. E o Dr. Rimmer disse para o maometano, oficial egípcio: cremos que Deus deu ao homem 3 revelações de si mesmo. E o oficial maometano disse: nós também cremos que Deus se revelou ao homem de 3 formas. O Dr. Rimmer disse: cremos que Deus se revelou nas obras da criação, na natureza. E o oficial maometano disse: nós também cremos que Deus se revelou através da natureza. Dr. Rimmer disse: cremos que Deus se revelou através de um livro, a Santa Bíblia. E o oficial maometano disse: nós também cremos que Deus se revelou através de um livro, o Alcorão. Disse o Dr. Rimmer: nós cremos que Deus se revelou através de um homem, que este homem é Jesus Cristo. O oficial maometano disse: nós também cremos que Deus se revelou através de um homem, e este homem é Maomé. Dr. Rimmer disse: nós cremos que Jesus morreu para salvar os seus seguidores. O oficial maometano disse: nós também cremos que Maomé morreu pelo seu povo. Dr. Rimmer disse: nós cremos que Jesus é capaz de cumprir com as promessas que ele fez, porque ele ressuscitou, deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta. E o oficial maometano fez um silêncio, e depois de algum instante ele disse: nós não temos nenhuma informação sobre o nosso profeta após a sua morte. Jesus não foi só um fundador de religião, irmãos. Jesus é Deus. É o meu Deus. É o meu Salvador. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Um chinês usou a sua linguagem bem típica, figurada, para contar como é que ele se encontrou com Jesus. Ele contou a experiência dele com Jesus dessa forma. Esse chinês: eu estava caído numa cova profunda. Todos os meus esforços para sair frustravam e eu já não via salvação alguma. Mas parecia haver gente interessada em me socorrer. A primeira pessoa que apareceu para me socorrer foi Confúcio. E ele me disse, olhando para dentro da cova, ele disse: meu filho, se você tivesse observado os meus princípios, não estaria nessa cova. Eu sei, gritei, mas me ajude agora e eu seguirei os seus princípios. No entanto, Confúcio não tinha recursos para me tirar da cova. Prosseguiu o seu caminho. Que decepção. Mais tarde, apresentou-se um outro ser, e era Buda. Cruzando os seus braços, Buda disse: meu filho, cruze os braços e feche os olhos até chegar ao estado de plena submissão e calma, e finalmente você gozará o nirvana, que é a extinção do ser. Relaxe-se e encontrará o descanso. Mas ó que ilusão, a mim não salvou. Finalmente apareceu Maomé. Ele olhou para dentro da cova e disse: homem, não faça tanto barulho, por que tanta gritaria assim? Sem dúvida a sua situação no fundo dessa cova é miserável, mas não tenha receios, tudo é da vontade de Alá. Lembre-se, ninguém pode resistir à vontade de Alá. Portanto, fale e confesse: Alá é grande, Maomé é seu profeta. Fale e repita, 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 até você morrer. Desiludido, nessa situação miserável, sem o menor vestígio de esperança, apresentou-se alguém muito diferente. Meu filho. Quando ouvi aquela voz, olhei para cima, e lá estava o rosto de Jesus, o Filho do Homem, expressando amor e compaixão. Sem censuras, imediatamente Jesus desceu até o fundo da cova onde eu estava. Outrora, ele havia dado a sua vida para me salvar. Agora ele desceu ao fundo da cova, me abraçou, tirou-me da cova, pôs os meus pés em terra firme. Meus vestidos esfarrapados ele trocou por suas vestes de justiça. E após haver-me saciado, disse-me: siga-me. Eu guardarei os seus pés da queda e da perdição. Por este motivo, finalizou o chinês, eu resolvi me tornar cristão. Agora eu sigo Jesus. Amém. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você? Eu quero orar nesse momento por todos aqueles que querem
ficarem em pé e falarem: Jesus, tu és o meu Salvador. Eu te amo, Jesus. Eu quero te servir. Eu estou com saudade de você. Quero que o Senhor Jesus volte logo, para nos unirmos e vivermos para sempre juntos. Amém, irmãos? Amém. Eu quero orar por você neste momento. Pai querido, obrigado porque existe um Jesus. Obrigado porque existe uma luz no meio das trevas. Obrigado porque existe alguém que se tornou um de nós e mostrou o teu rosto sorrindo para nós, um Deus de amor, de perdão, de misericórdia. Obrigado porque Jesus morreu, mas obrigado, Pai, muito mais porque Ele ressuscitou e subiu para o céu. E porque Ele prometeu voltar. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Volte logo, querido Jesus, estamos com saudades. Estamos precisando do Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre cada um que aqui está. Registra no teu livro da vida o nome de cada pessoa, os que se levantaram. E alguém que não se levantou, mas no coração sente o desejo de amar a Jesus também. Que o Senhor anote esta decisão também deles, Pai. Eu quero que todos aqui sejam salvos em Jesus. Amém. Bendito seja, querido Jesus, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que a paz de Jesus esteja com você. Até amanhã, se Deus quiser.